o senhor falou a respeito de que é uma doutrina herética, né? Isso baixa o nível do debate, porque assim, quando nós olhamos para a história Daniel, da igreja... Você vai chorar agora? Preciso falar, vamos lá. Você vai chorar? Não Quando chora, ele não. fala a respeito que essa é uma doutrina herética, ele desconsidera os 3 primeiros séculos da era da igreja, em que os pais da... Eu não estou aqui com concílio de Trento, estou aqui com a Bíblia. Eu citei vários versículos bíblicos que foi simplesmente, assim, deixado de lado. Mas o que acontece? Quando o pastor Walter Reggiani, com muito respeito, ele fala que essa é uma doutrina herética da perda de salvação, ou que seja, o arminianismo em si, nos 3 primeiros séculos da igreja não existia arminianismo, nem mesmo calvinismo. Essa visão calvinista, determinista, fatalista, foi criada por Agostinho no 4º século da era da igreja. Os 3 primeiros séculos, Clemente de Alexandria, Tertuliano, vários outros pais da igreja que os nossos amigos calvinistas sempre desprezam, deixam de lado, eles defendiam perda de salvação. Se a gente fosse listar aqui todas as falas dos pais da igreja e tantos livros escritos, tantos escritos, não daria conta de falar 2 horas aqui, porque eles criam em perda de salvação. Então, quando o pastor Walter Reggiani ele fala que essa doutrina é uma doutrina herética, o senhor deixa de lado toda essa história antes mesmo do calvinismo. Por exemplo, o Sínodo de Dort, Confissões de Fé de Westminster, toda essa doutrina ela foi pega de Calvino, que Calvino pegou de Agostinho, só que Agostinho não foi o primeiro teólogo da igreja. Existiram outros teólogos, pastor Walter Reggiani, que infelizmente, eu vou aqui abrir um leque para dizer que muitos calvinistas, infelizmente, quando eu coloco essa peixe no arminianismo, dizendo que essa é uma doutrina herética, eles desconsideram tudo aquilo que os pais da igreja, que eu já falei algumas vezes sobre isso, que são os teólogos dos 2 para 3 primeiros séculos da era da igreja, defendiam livre-arbítrio, defendiam perda de salvação. Como que a gente faz com isso? Então todos eles eram heréticos, todos os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, Tertuliano, eles defendiam categoricamente que a salvação poderia ser perdida. Aí a gente vai ficar somente com o Sínodo de Dort? Aí a gente vai ficar simplesmente com as institutas de Calvino? A gente vai desconsiderar tudo aquilo que foi construído com os pais da igreja, aí a gente vai olhar simplesmente para Calvino e fazer como um calvinista de jaula, né? É aquela pessoa que descobre o calvinismo e acha que não, é somente por aqui e é dessa maneira que a gente faz, que nem Spurgeon vai dizer, como eu já falei aqui, né? Para Spurgeon ele dizia que o evangelho é o próprio calvinismo, Sim, o calvinismo é o próprio evangelho. Sendo que não, preste atenção, você que está começando a fazer teologia, não existe teologia perfeita. A perfeição vem somente através da palavra de Deus, tá bom? Então, o arminianismo não é perfeito, existem os seus problemas, existem as suas questões. O calvinismo, preste atenção, você que está começando a fazer aí teologia reformada, o calvinismo, ele não é perfeito, tá bom? Toda teologia tem as suas falhas, porque a teologia é humana. Só que nós entendemos que a Bíblia, sim, a Bíblia vai dizer lá, Paulo diz para Timóteo, que toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirada ali no grego é theospneustos, significa sopro, ou seja, a Bíblia é o sopro de Deus na terra. A Bíblia, ela é infalível. Agora, Sínodo de Dort, calvinismo, Confissões de Fé de Westminster, isso não é inerrante. Tá, deixa eu devolver